Gabriel Veron foi multado pelo Santos e por isso também foi afastado do jogo contra o Grêmio, não estava nem relacionado na partida. Mas eu tenho, na verdade, uma outra coisa também para falar com vocês sobre Caio Ribeiro. Caio Ribeiro disse no Globo Esporte que o Santos é um time de meio de tabela para cima. Será que ele está superestimando o time do Santos e a gente é que está criticando demais? Tem outras coisas para a gente poder conversar, tá? Sobre renovação de Gabriel Bom Tempo, Miguelito, Souto, semana de treinos do Santos que o Xavier acabou com o treino em 2 períodos, agora é 1 período só. Tem muita coisa pra gente conversar, então faz o seguinte, tá? Se inscreve aqui no canal e deixa o like. Põe também a sua opinião sobre cada assunto. Eu vou falando, você vai comentando aí e deixando a sua opinião sobre cada ponto que eu vou passar aqui sobre o Santos dessa semana, tá? Então deixa o like, se inscreve, a gente tá chegando bem pertinho dos 10 mil, estamos com 9 mil inscritos, falta pouco para 10 mil, então se inscreve e dá essa força aí, tá? Vamos por partes. Antes de qualquer coisa, vamos fazer o seguinte, vamos falar primeiro sobre a semana de treinos do Santos, tá? O Kleber Xavier deu uma folga para o Santos agora na segunda-feira, os jogadores todos tiveram uma folga e o Santos agora vai ter um treinamento muito em função das falhas defensivas, tá? Vai trabalhar bastante a parte defensiva do Santos e também vai treinar bastante essa mudança de posição dos jogadores no ataque para poder melhorar aí o ataque do Santos na situação de troca de posição, de um jogador quando ele sai da área, na transição, armação de jogadas, bola parada, mas muito mais de defesa, e aqui tem a agenda de treinos que o Santos divulgou, tá? Na terça-feira, às 2h30 da tarde, começa o treino até às 4h, depois quarta-feira, quarta, quinta, sexta e sábado, todos esses dias, treino das 8h30 às 10 da manhã, tá? Depois, no domingo, a apresentação às 2h30, com o treino às 4h. E aí o time concentra para o jogo na segunda-feira às 8h, tá? Então o Santos tem aí o seu treinamento em apenas um período por dia, sendo hoje terça-feira à tarde, todos os outros dias de manhã, só no domingo à tarde com a sequência da concentração para a partida do Santos contra o Ceará, que inclusive tem transmissão aqui no canal Oriente Santista. Se inscreve para você poder acompanhar a partida ao vivo. Então o Santos finaliza aí os seus treinos em 2 períodos, tá? A partir de agora, sempre os treinos com apenas um período, tá? Tá aqui uma fotinha do treino aqui dos jogadores do Santos treinando aí pra vocês, tá? Vou até deixar de fundo aí pra gente poder ir conversando sobre isso. Deixa eu tirar esse aqui e colocar agora o Miguelito. Vamos lá. Miguelito, tá? O nosso querido Miguel Ángel Terceiros, que está emprestado ao América Mineiro, é jogador do Santos, tinha sido detido por uma acusação de racismo no jogo contra o Operário, foi solto, tá? Aqui de acordo com a notícia no Diário do Peixe. Emprestado pelo Santos, o meio-atacante Miguelito foi liberado de forma provisória e vai responder em liberdade por acusação de racismo. Na partida contra o Operário, né, que foi no Germano Kruger, na 6ª rodada da Série B, no domingo, agora dia 4, tá? Deixa eu só botar aqui de volta pra gente poder ler a notícia. Vamos lá, rapidinho. A vítima foi o atacante Alano e tem uma testemunha, o volante Jaci, tá? Então o Miguelito agora vai responder em liberdade. A gente já falou sobre isso, já falei sobre todos os problemas que o Miguelito teve no Santos, de comportamento e tudo mais, e agora é só mais um indício de que tudo que falavam do Miguelito internamente parece que não era tão diferente assim da realidade, né? Temos aqui, ó, olha aqui que vai aparecer aqui, ó, Gabriel Bom Tempo renovou com o Santos, tá? Boa, pra mim uma excelente notícia, Gabriel Bom Tempo é um excelente meia e vai ficar no Santos até 2028 pelo menos, tá? Renovado o contrato do nosso meia, volante, ponta direita, Gabriel Bom Tempo é excelente jogador, é multifunções e pra mim tem um futuro brilhante pela frente, tá? Seguindo aqui nas nossas pautas, temos 2 agora, tá? O Gabriel Veron e o Caio Ribeiro. Vou começar pelo Veron, tá? Gabriel Veron, ele chegou atrasado, inclusive aqui vou trazer o tweet do De Olho no Peixe, tá? Tá aqui, ó, tweet do De Olho no Peixe, deixa eu descer um pouquinho para sair do QR Code ali, ó, multado em 30% do salário. Gabriel Veron chegou atrasado para o treino de sábado no CT Pelé, por isso o jogador foi cortado da lista de relacionados para a partida em Porto Alegre, multado em 30% do salário. Não é a primeira vez que o jogador chega atrasado para um treino, por isso que ele foi afastado da partida e multado.
A gente pode começar pelo seguinte fator, tá? Gabriel Veron já tem histórico desde a época do Palmeiras, também teve histórico na época do Porto e também no Cruzeiro. É um jogador que a gente entende que tem talento. É inegável que Gabriel Veron sabe jogar bola. Ele não é nenhum craque, mas é um bom jogador. Por exemplo, tecnicamente, minha opinião, acho que tecnicamente ele é melhor que o Guilherme, por exemplo. Mas o problema é todo o restante, o pacote que envolve Gabriel Veron também fora de campo. E aí é o seguinte, né? O Veron já teve um monte de problemas do Palmeiras. Quando foi vendido na época, entre aspas, barato, muita gente criticou e depois entenderam porque o Gabriel Veron foi vendido tão precocemente por um valor baixo. É porque era bom vender logo antes que ele começasse a se mostrar fora de campo. Muito parecido, por exemplo, com o que a gente acabou de falar, o Miguelito. Uma grande promessa, mas que fora de campo tem grandes problemas. Sendo sincero, o Santos já pensa em devolver o Gabriel Veron para o Porto, estuda um acordo para poder devolver o jogador e, sinceramente, devolve. A gente começa a entender algumas declarações. Eu não sei se vocês lembram, né? A gente teve a declaração, se eu não me engano, foi do César Sampaio, tá? Na primeira partida de quando é demitido o Pedro Caixinha. Que o Sampaio fala, que a gente tá nos bastidores, acho que da primeira vitória do César Sampaio no comando do Santos, acho que nos bastidores da partida, o Sampaio fala que a gente tenha consciência para ter um comportamento mais... Eu tô lembrando tudo de cabeça, tá? Não é essas palavras não, mas é mais ou menos nesse sentido. Que a gente tenha comportamentos mais profissionais, fora de campo e se concentre apenas no Santos. A gente começa a entender que tem alguns jogadores aí que estão realmente desviando o foco e parece que o Veron é um deles. O César Sampaio não falaria isso à toa dentro do vestiário, de concentração, de pensar no Santos, de ter comportamentos mais profissionais. Então acho que o Veron mostra que, mais uma vez, existem sim jogadores dentro do elenco que não estão focados, não têm disciplina para estar no Santos e não deviam estar lá, porque acabam influenciando até outros jogadores. A gente viu o Soteldo da entrevista, como eu trouxe no último vídeo, Soteldo falando sobre cobrança, mas com respeito, de se cobrar no vestiário, de um cobrar o outro. Será que também não está nesse contexto de cobrar o jogador, de comprometimento, de se doar? Ele, próprio Soteldo, sabe que em outros momentos ele foi cobrado. Será que agora a situação não é com o Veron? Sinceramente, não é um jogador para mim diferente para estar no elenco, para ser aceitável em algumas situações. Na minha opinião, Veron já mostrou histórico, não é titular absoluto, é emprestado, não é patrimônio do clube. Devolve. Manda pro Porto, encerra o contrato, fim de assunto, manda o Veron embora. Seguindo com o próximo assunto, a gente tem aqui Caio Ribeiro. Deixa eu trazer aqui, cadê? Aqui, ó. Deixa eu trazer para cá, ó. Dá pra ver aqui, ó. É um time de meio para cima na tabela, disse o Caio Ribeiro. Tá aqui na manchete do Globo Esporte, ele falou isso no programa. Não vou passar aqui o trecho do programa, senão pode dar direitos autorais, tá? Mas assim, Caio Ribeiro, comentarista, jogou no Santos, sabe que a gente tem um certo conhecimento, o Caio Ribeiro tem um certo conhecimento do Santos, e eu vou falar assim, bem claramente, tá? A gente tem que tomar cuidado com a galera da mídia mais tradicional quando se fala de Santos, porque eles não têm tanto conhecimento assim. A gente viu, por exemplo, no ano passado, eu não vou lembrar o Elias Júnior, lembrei, falando que o Santos tinha que aprender com a torcida do Corinthians como torcer, que o Carille estava certo na época. A gente viu outros jornalistas dizendo que, não entendia como que a torcida do Santos criticava o Carille, que era líder da Série B, e diversos outros fatores. Ultimamente, falando sobre Neymar, como que o Santos aceita o Neymar dessa forma? Então, muita gente não entende de Santos Futebol Clube e fala nessas grandes mídias. Caio Ribeiro é um cara que eu tenho muito respeito. E nessa fala dele, é um time de meio para cima na tabela? Eu concordo. Não tá errado. É um time para isso. Qual é o problema? A frase que é um time de meio para cima, ela envolve os jogadores. E o time jogadores, ele é de qualidade. Não dá para negar que a gente tem jogadores como Soteldo, como Neymar, Barreal, Roleiser, Tiquinho, David Washington. Tá cheio de jogadores de qualidade no Santos. E que de fato poderiam colocar o Santos do meio para cima na tabela, principalmente do meio para frente.
com um grande goleiro no gol do Santos, que é o Brazão, com um bom lateral esquerdo, que é o Escobar, com um cara experiente na zaga, que é o Gil. O Zé Ivaldo não é nenhum zagueiro espetacular, mas não compromete tanto assim. Na maioria das vezes é muito melhor pro Santos do que pior. O Santos não tem um time ruim. Pega jogador a jogador, os times todos da Série A. O time do Santos não é tão ruim. O problema é quando sai desses 11. O banco não é bom. O técnico tá chegando agora e tá mostrando que pode dar algo diferente para o Santos. A administração, o clube em si, o contexto, o Clube Santos ali na Baixada Santista, é um grande problema, tudo vaza. A torcida já tá muito machucada, qualquer problema é crise. Vamos falar real? Um time perder pro Grêmio na Arena Grêmio por 1-0, apertando o Grêmio lá na Arena, não é nada demais. O problema é o contexto. O Santos só ganhou um jogo em 7. Esse é o problema. É o contexto e não o que está envolvido. Então, time, a gente pode ver, por exemplo, como o Caio Ribeiro disse, que é sim de qualidade. O problema é o restante. Precisa começar a engrenar. Como disse também o Mano Menezes. O Grêmio estava numa crise onde ele precisava vencer. Não era desempenho, era vitória. E o Grêmio foi lá e venceu. No fim, quem é que tem 7 pontos? O Santos ou o Grêmio? Mas enfim, gostei do que o Caio Ribeiro disse. Acho que é bom, acho que é necessário a gente alertar que o elenco do Santos não é tão ruim assim, para não ficar colocando a culpa sempre no elenco. Os jogadores têm que jogar, têm que se doar, têm que mostrar mais qualidade, porque eles têm qualidade para isso. Tiquinho Soares tem que começar a fazer gol, David Washington tem que começar a fazer gol, Soteldo tem que começar a acertar seus cruzamentos, seus passes para dar assistência. Jogou muita bola na última partida, mas ele não chegou a dar um passe-chave que desse a oportunidade de alguém finalizar. Deu uma quase assistência para o David Washington, que recebeu a bola dentro da área, foi cortar o jogador e acabou perdendo a bola, mas não foi nenhum passe de fato decisivo. O Roleiser deu o passe decisivo, mas também demorou um pouco para engrenar no jogo, muitos momentos pareceu um cara que estava meio que dormindo. Então tem jogadores de qualidade, mas ainda está faltando alguma coisa, e eu acho que o Xavier tem essa qualidade para montar o time da forma que vai favorecer os jogadores. O que você acha? Deixa nos comentários aqui, eu quero saber a sua opinião. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo, que isso ajuda demais no engajamento do canal. Um abraço para vocês todos aí. Tchau, tchau.